1 Timóteo, capítulo 2. Preste bem atenção no que nós vamos conversar agora, porque esse também é um assunto que pouco se fala. Timóteo, capítulo 2. Vamos analisar o verso 2, o verso 3, tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. Todo mundo, né? Vamos ler. Só lembrando os irmãos que nós vamos dar continuidade à oração no culto, tá? Não acabamos ainda. Eu falei para vocês no último culto a importância de 3 tipos de orações que a gente pode fazer. Falamos sobre as súplicas, falamos sobre as orações, intercessões e a quarta, né, ações de graça, tá? Agora nós vamos dar continuidade na prática, como é que Paulo quer que a gente faça isso. Olha comigo aí, por favor, o verso 2. Eu vou começar lendo do 1 só para a gente contextualizar, tá bom? Antes de tudo, recomendo. O antes de tudo, essa expressão antes de tudo e recomendo, eu falei para vocês que tem a ver com uma urgência, emergência, que se façam súplicas, é aquela oração desesperada, na tristeza, orações, que é oração diária, comum do dia a dia, intercessões, que é em prol de alguém, e ações de graças, quando você está muito grato por algo alcançado. E ele vai falar no final o seguinte, ó, e ações de graças por todos os homens, grifa-se por todos os homens. Grifa, anota. Isso vai ser muito importante, tá bom? Por todos os homens, já grifaram aí? Notaram? Olha o que ele continua dizendo. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Prestem bem atenção, eu vou me dedicar aqui a esses 2 versículos, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Vamos analisar primeiro esse, logo após o 3, tá? Uma coisa curiosa, Paulo está pedindo que no culto a igreja faça orações pelo rei e pelas autoridades. Pastor, o senhor quer me dizer que então essas igrejas que trazem o político em cima do altar, que trazem o presidente, ou o prefeito, ou o vereador, eles estão corretos? Já que Paulo está dizendo que a gente tem que orar pelos reis e pelas autoridades. Porque eu quero deixar isso claro para vocês, porque vamos usar esse versículo aqui, tá bom? Uma coisa que é interessante aqui é a gente saber quem era o imperador da época, tá? O imperador dessa época aqui é o Nero. O imperador Nero é aquele pelo qual Paulo é morto, né? Um dos mais perversos que já existiram. É aquele que toca fogo e culpa os judeus. Uma coisa que é interessante é que não adianta você comparar agora o presidente que já teve ou o presidente que tem agora com qualquer espécie de perseguição que os evangélicos sofreram naquela época. Simplesmente é um imperador que matava, tá? Sem dó e nem piedade. Agora tem uma coisa curiosa aqui, Paulo fala o seguinte, vocês têm que orar por esse imperador e por esses governantes. Então isso aqui é curioso e vocês precisam ser instruídos a respeito disso, amém? O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é, vocês lembram que quando a gente estudou em Tiago, Tiago chama a atenção da igreja
que toda vez que eles veem um rico, eles tratam diferente, e quando vê o mais pobre, eles deixam no canto da porta, nas extremidades do local. O autor de Tiago quer corrigir um defeito da igreja, que é o quê? É a igreja gostar só de uma área e não gostar da outra. É parecido com o que vai acontecer aqui. Aqui agora não são os ricos que Paulo quer chamar a atenção. O objetivo de Paulo é o seguinte: tudo indica que começou a surgir dentro da igreja uma separação aonde o cristão, ao saber a palavra, ao entender a palavra, ele começa a definir quem vai ser salvo. Eu quero dar um exemplo bem claro para você entender. Vamos supor que nós temos pessoas que gostam do Bolsonaro, outras que gostam do Lula. Aqueles que gostam do Lula acreditam que o Bolsonaro nunca pode ser alcançado por Cristo. E aqueles que não gostam do Lula vão dizer que o Lula nunca poderá ser alcançado por Cristo. Onde eu quero chegar? Paulo quer deixar bem claro que qualquer ser humano que está dentro de uma igreja precisa estar pronto para crer e pregar o evangelho a qualquer tipo de pessoa. Quero ser bem claro para vocês. Se você é um evangélico de verdade, um cristão de verdade, você jamais pode desacreditar que Deus possa alcançar qualquer tipo de pessoa, seja ela a mais difícil possível. Não pode haver, em hipótese alguma, no nosso coração raiva ou ódio por qualquer pessoa que seja, a ponto de achar que Deus não pode salvar o mais improvável de todos os homens. E esse papo que eu quero ter com vocês agora é um papo maduro. Pessoas maduras, correto? Prestem bastante atenção. Paulo está percebendo, e é um conselho para Timóteo, ele já sabe que a igreja está selecionando áreas que vai apoiar mais e acreditar mais. Está selecionando quem são aquelas pessoas que vão escutar o evangelho ou não. Estão selecionando quais as pessoas que elas vão orar ou não. E para Paulo, esse não é o dever da igreja. O dever da igreja, primeiro, para a gente entender esse texto, é saber que Deus salva pobre, salva rico, salva empresário, salva político, salva ladrão, salva bandido, salva assassino e alcança quem ele quiser. Fique claro nisso? Você concordando ou não, a Bíblia ainda diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Quando o texto fala isso, nós estamos falando de improváveis. Talvez você possa ser um desses improváveis. Ou talvez você é alguém como eu, que cresceu com uma vida na igreja. Mas talvez você possa ser alguém que ninguém dava nada, ninguém imaginava que você poderia estar servindo ao Senhor hoje, você está servindo. Estou sendo claro com vocês? Amém? Então a gente como cristão tem que ter um certo cuidado e conseguir separar aquilo que nós não concordamos com desacreditar que Deus pode quebrar a resistência do coração de qualquer tipo de homem. Paulo é um grande exemplo disso. Paulo é um improvável, inclusive na igreja da época, todos desconfiavam dele. Ninguém acreditava que esse homem poderia ser alcançado. Provavelmente Paulo ficou sabendo através de alguém, mas ele sabe que as pessoas estão selecionando. Então, eu quero que vocês entendam, o que Paulo está pedindo aqui é muito difícil. Ele está falando assim, vocês vão ter que orar pelo Nero. E aí, a gente vai entender um pouco melhor isso, e eu quero que você olhe para o texto aí, por favor.
A palavra que está escrita aí, por exemplo, no versículo 2, pelos reis, grifa essa palavra aí. Todos grifaram? Essa palavrinha aí significa o imperador da época, e também naquela época você tinha imperadores menores, os governadores. Paulo está pedindo que no culto se façam orações. Eu não estou falando aqui que é você trazer ele em cima do altar e orar. Isso é errado. Correto? Mas deve ser uma preocupação da igreja o local onde se vive. Presta bem atenção. Deve ser uma preocupação de todo cristão o que está sendo feito no governo. Eu posso ter pessoas aqui que são interessadas, que elas sabem tudo o que está acontecendo de errado, tudo o que está acontecendo de certo, e eu posso ter pessoas também que não estão nem aí, elas vão dizer assim, eu não estou nem aí. Paulo está contradizendo você. Você precisa se preocupar com quem está no governo do seu país, do seu estado e da cidade onde você mora. Deve ser uma preocupação a gente como cristão analisar o que está acontecendo. Tanto o que está sendo feito errado, quanto o que está sendo certo. E aí, a partir disso, colocaremos em oração aquilo que a igreja ou cada membro da igreja tem percebido que tem acontecido. E eu quero mostrar para você por que isso. A preocupação de Paulo é o seguinte: você já percebeu que reis aí são governadores, imperadores, naquela época era o Nero, perverso. Mas também ele fala o seguinte: e por todos que exercem autoridade, que são aqueles civis, pode ser comparado à polícia hoje, tanto civil como militar, aqueles que mantêm a lei sendo cumprida. Paulo quer que a gente tenha uma relação de respeito e de verdade. Preste bem atenção. Pastor, o que é uma relação de respeito e de verdade? Vou te dar 2 dicas. Bolsonaro era o presidente. Quem não gosta dele só vê o que ele fez de errado. Não vê o que ele fez de bom. Quem não gosta. Quem gostava dele só viu o que ele fazia de bom e não conseguia dizer o que ele fazia de errado. O Lula, presidente. Quem gosta do Lula vai aceitar qualquer tipo de coisa que seja feito, mesmo errado. E aqueles que não gostam não conseguem saber as coisas certas que estão acontecendo e as coisas erradas para cobrar. O cristão precisa ter verdade no seu julgamento. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é muito difícil. Paulo está pedindo para que a igreja se preocupe com o que os governantes e as autoridades estejam fazendo, para que tudo seja apresentado ao Senhor. Como, pastor? Em oração. Que tipo de oração? Súplica se estiver fazendo muita besteira. Ação de graça se caso algo deu certo. Oração diária do dia a dia, apresentar o tempo todo. E intercessão em apresentar algumas coisas específicas. É um dever nosso orar por todos os homens, inclusive pelas autoridades. O que Paulo chegou à conclusão? Vocês estão orando por muitas coisas, mas eu estou percebendo que vocês estão com raiva do imperador e dos governantes atuais e vocês não estão apresentando eles diante do Senhor. E aqui eu não estou pedindo para você apoiar ninguém. Eu quero te explicar qual é o motivo dessa oração. Porque é importante, no nosso momento de oração aqui, você se organizar para orar certo. Amém?
Como nós somos uma igreja madura, a gente também precisa ser maduro em todos os aspectos teológicos possíveis. Uma dica que eu dou para vocês: antes de vir para o culto, anotem as orações, as coisas que vocês vão orar e tragam uma lista de vocês. Organizem a oração aí no bloco de nota, no caderno. Na hora que for orar aqui, trata isso com seriedade. O próximo culto nós vamos dar os minutos que vocês vão orar. Correto? Vamos fixar uma minutagem. Vai começar até certo ponto para você se organizar nas suas orações no culto. O que essas orações elas devem ter? Orações por todos os homens. E aí, mais lá na frente eu vou explicar para vocês que todos os homens não são todos os homens. Você consegue orar por todas as pessoas que existem na Terra? Não. Todos os homens, na verdade, tem a ver com um tipo de pessoas. Pode ser o pobre, o rico, o magro, o gordo, teu pai, tua mãe, teu amigo. Paulo está falando assim, se preocupem em orar por todas as áreas para que você atinja o maior número de pessoas possíveis. Numa oração como essa, por exemplo, nós podemos orar pelo casamento. Nós podemos orar pelos filhos. Nós podemos orar pela igreja. Nós podemos orar pelo governo. Nós podemos orar pelos nossos vizinhos. Você entendeu? Todos os tipos de homens significa isso. E quem é um calvinista que estuda sabe que esse negócio de todos os homens dá um problema que eu vou explicar depois, lá na próxima pregação de domingo. Mas eu já estou deixando um spoiler. Todos é um modo de falar, né? Quando eu falo assim, estão todos aqui, é todas as pessoas do mundo? Não, é todos dentro do nosso ciclo de convivência. Então olha a preocupação de Paulo. Paulo está chamando a igreja para ser maduro. Mas pastor, por que Paulo faz isso? Da onde Paulo vai tirar essa ideia? Primeiro, Paulo está tirando essa ideia de Cristo. Eu quero que você abra comigo em Mateus. Você vai comigo lá para o capítulo 4. Desculpa, Mateus 5. Mateus capítulo 5. Lá no versículo 44. Lembra que é o Nero, inimigo de Jesus Cristo declarado, inimigo do povo de Deus e que ia assassinar todo mundo. Todos acharam? Amém. Desde o 43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então aqui eu estou no extremo, correto? Eu estou no extremo de uma perseguição de morte. Até para esse extremo, Deus pede que a gente ore. Para pessoas que querem fazer mal para a gente, Deus quer que a gente ore. Mas não te desespera que a gente está chegando à explicação. Quem é muito político já fica desesperado. O pastor está maluco. Uma coisa interessante de se lembrar é o que Calvino diz. Calvino, ele mais do que nunca, para quem vai estudar a história da igreja, sabe que ele teve um sério problema com governantes, que na época dele é a igreja católica, né? Que também matava. Ele fala o seguinte no comentário dele: Paulo manda a gente orar porque é mais difícil a gente amar os governantes, porque na maioria das vezes a gente odeia eles. Então Calvino já tinha essa compreensão, porque ele também tinha um sério problema com isso. O que o Novo Testamento fala sobre os governantes? Tá, eu já ensinei isso aqui alguma vez para vocês, mas deve haver uma relação de respeito
e de obediência com leis e governantes. A não ser que eles nos forcem a desobedecer a Deus. Esse é o ensinamento bíblico do Novo Testamento. Obedeçam os governantes, obedeçam suas leis, até que essas leis peçam que você desobedeça a seu Deus. Por exemplo, vocês não podem cultuar a Deus, é proibido. Se isso acontecer, metade da igreja vai fugir, outra metade vai cultuar a Deus mesmo assim, até ser pego e morto. Vocês estão entendendo? Qualquer lei que vá ferir nossos princípios bíblicos, ela não pode ser obedecida pela gente. É isso que o Novo Testamento vai dizer. Coisa que nós estamos aqui hoje, com essa liberdade que nós ainda temos, vocês vão perceber que é por isso que a gente deve se preocupar com o que está acontecendo, para que a gente possa estar atento e antes de confiar na força da nossa discussão, na força do nosso comentário na internet, a gente tem que confiar em Deus. Correto? Uma coisa que me assusta muito, mas muito, é ter um cristão que não é informado. Isso realmente me assusta hoje em dia. Ainda ter pessoas que, por exemplo, elas não sabem o que está sendo votado nesse exato momento, lá em Brasília, e elas quererem defender fulano ou ciclano, seja ele de qualquer lado, sem saber o que está sendo votado. Isso é assustador, tá? Prestem bem atenção nisso. Isso é assustador. Nós precisamos ser bem informados. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Nós precisamos estar em dia com as notícias. Política não é time de futebol. Aconteceu ainda agora o jogo do Corinthians e do Flamengo. O Corinthians, se eu não me engano, deve ter perdido. Não importa quantas vezes o Corinthians perder. Não importa quantas vezes o Corinthians errar. Quem é corintiano vai continuar sendo corintiano. Política não funciona assim. Segundo o cristianismo, política, o que mede aonde nós vamos estar é a Bíblia. Se você está medindo por outra coisa, você é um covarde. E provavelmente num período de perseguição você seria o primeiro a se dobrar a César e deixar seus irmãos sofrendo sozinho. É assustador um cristão que não sabe o que está acontecendo. Então Paulo está deixando bem claro que a gente precisa se importar com o que os governantes estão fazendo e apresentar isso diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque se eu não souber, o que eu vou orar? Se eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou orar? Um exemplo básico disso é, o que está acontecendo hoje é que as pessoas tratam o político como time de futebol. Inclusive, elas vão encontrar alguma forma de proteger atitudes erradas, seja de qualquer lado. E é nessa hora que a gente vai ver quem é evangélico de verdade e cristão de verdade. Política não é time de futebol, política é para ser cobrado. Ponto. É para isso e ponto. O errado é errado, o certo é certo. E a gente, como igreja Frônesis, precisa estar apresentando para Deus o que está acontecendo no Brasil. O que está sendo votado, o que está sendo proposto. Se a gente não se informa, a gente vai orar pelo quê? Isso serve para dois tipos de pessoas. Aquele que fala, dane-se, eu não estou nem aí, eles que se matem. E serve para aquele que tem a política como time de futebol. Pode perder, pode fazer coisa errada, mas é o meu time de coração. Eu estou sendo claro com vocês? Muito claro? Se vocês não sabem analisar e discernir, aí nós vamos ter um problema sério. Se eu fizer uma entrevista aqui agora com alguns de vocês e perguntar as coisas que estão sendo aprovadas, talvez ninguém saiba, mas defenda.
o que não sabe. Será que a gente está atento o que está acontecendo na direção do nosso país? Será que nós estamos atentos? A oração em favor dos reis e poderosos não era uma política de conformação. Não é o que fazem hoje. Correto? A gente viu hoje, nessa última política, não importava se você era de direita ou de esquerda, subiu de tudo que é tipo nos altares. Não é uma oração de conformação. Não é uma oração de estar aceitando o que está acontecendo. É uma oração aonde você percebe que, se não for a soberania de Deus e a intervenção de Deus, nós estamos ferrados. Nós precisamos criar o hábito de apresentar para Deus o que está acontecendo. A oração em favor dos reis e poderosos não era uma política de conformação, espertamente tramada, mas um agir da fé. Um testemunho verdadeiro, soberano. Uma crítica e relativização dos poderes existentes através da intercessão por eles. Por que Paulo chama as pessoas para orarem? Porque a pessoa, quando ora ao Senhor pelos governantes, ela está dizendo o seguinte: Pai, eu creio que o Senhor está no controle. Por isso te apresentarei tudo o que está acontecendo, porque eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Por que Paulo pede para orar desse jeito? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Romanos. Treze, 1. Todos acharam? Versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Paulo tem uma compreensão de que nós precisamos viver como pessoas civilizadas, correto? Que cumprem a lei, que pagam seus impostos, que vivem uma vida digna, verdadeira, correto? Então ele precisa deixar bem claro que deve haver da nossa parte o máximo de pacificação. O que você deve desejar para o Brasil? Preste atenção. O que eu tenho que desejar para o Pará? O que eu tenho que desejar aqui para Ananindeua? Uma vida tranquila e em paz. Paulo vai falar o seguinte: vocês precisam orar pedindo a Deus. É a oração que os comentaristas chamam de oração da paz. O bicho está pegando, roubam de um lado, roubam de outro, falam o que não deve de um lado, falam o que não deve de outro. Sabe o que você está fazendo? Não está nem aí. A gente que é cristão e que ama poder ter a liberdade de estar com Cristo, a gente precisa se preocupar, porque quanto mais você tiver ambientes tranquilos, mais a gente pode desenvolver uma vida cristã melhor. Não sei se Deus escutará nossas orações, mas aqui está dizendo que a gente precisa orar por isso. Eu quero te mostrar um pouco
um pouco mais para frente aqui, tem uma coisa interessante também. Isso aqui não é uma prática apenas do Novo Testamento. Vocês sabiam disso? O povo de Israel, quando ficou no cativeiro babilônico, Deus mandou também eles orarem. E é uma coisa que é surreal, porque se Deus é soberano, a gente entende que Ele coloca o governante que a gente merece. Foi assim com Israel. O governante, eles sempre tinham aquele governante que eles mereciam. Vocês podem abrir comigo em Jeremias? Jeremias 29. Lá no Antigo Testamento. Que é uma coisa até interessante, porque a gente faz tanta briga, que quando chega na hora de votar vereador e prefeito não sabe votar. Na hora de votar um deputado federal, um senador estadual não sabe votar. Aí estão brigando por causa de presidente. Mas aonde é para saber o ofício, para se votar correto, a gente não faz. Você pode lembrar o presidente que você votou, mas o senador, o deputado federal estadual, poucos vão lembrar aqui. Olha lá o 29, verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Aqui já é outra coisa. Isso aqui o povo estava sendo levado em cativeiro. Deus falou o seguinte: orem para a prosperidade do lugar que vocês estão indo, porque a paz de vocês dependem disso. O que significa isso? Significa que nós precisamos crer na soberania de Deus, crer que Ele está no controle e pedir para Deus: Senhor, guarda o Brasil, dá sabedoria, não deixam que eles tomem atitudes erradas. Aí tu pode fazer, quer demais, mas nós temos que crer que se Deus quiser mover corações, Ele pode mover, e se Ele não quiser mover, nós continuaremos orando. Vocês estão me entendendo? Numa situação dessa, quem gosta do lado da esquerda, tá vendo? Mas quando era da direita não fazia. A gente precisa ser maduro. Não trate política como time de futebol. Você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Se tem algo errado, pare. Você vai desonrar a Deus. O único que nós devemos, de fato, nos prostrarmos e tudo que Ele fizer a gente aceitar, quem é? É o nosso soberano Senhor. Tudo que for feito por Ele, nós aceitamos. Porque até se você não aceitar, não tem como fazer nada. Eu acredito que sim. A igreja precisa orar mais. A igreja está de um lado, a sua maioria, mas antigamente já teve de outro. E sempre tratou política como time de futebol. Quantos pastores se venderam nessa época? Quantos? E está tudo normal. A gente precisa entender uma coisa. Não existe alguém mais poderoso do que o Senhor. E as nossas orações demonstram que nós cremos que o nosso Deus é uma mão forte, poderosíssima, que pode fazer impossíveis acontecer. Volta comigo para Timóteo. Por que orar?
Verso 2 ainda. Pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Olha só. Isso aqui é muito interessante, porque eles estão num ambiente tenso, correto? Nero não é uma flor que se cheire, é um ambiente tenso. Mas o desejo de qualquer ser humano, preste atenção, igreja, o desejo de qualquer ser humano deve ser ter uma vida equilibrada e pacífica. Você que é brigão demais, você que vive irritado, você que vive infeliz, não é isso que um cristão deve querer. Você que sempre está desesperado, a gente precisa orar cada vez mais para que a gente tenha uma vida equilibrada, uma vida tranquila. Por quê? Porque a serenidade da tranquilidade, da pacificação, demonstra total confiança em Deus. Então ele fala, orem, creiam que Deus pode fazer uma perseguição parar. O mesmo Deus que pode fazer a perseguição se intensificar, Ele também pode fazer uma perseguição parar. Ele pode fazer planos malignos serem frustrados, como Ele pode fazer esses planos malignos continuarem, porque Ele tem um propósito divino. E nós não vamos saber responder por quê. Mas o nosso papel é, Senhor, queremos uma vida tranquila para que a gente possa ser exemplo onde a gente estiver. Para que a gente possa conviver com a sociedade, sendo honestos e justos. Para que a gente possa se relacionar com as pessoas e para que a gente possa propagar o teu evangelho. Se está um caos aqui, se está todo mundo discutindo, brigando, guerra, um porradal só, como é que eu prego o evangelho? Como é que eu tenho relacionamentos? Como é que eu tenho amizades? Como é que eu tenho vínculos? Foi isso que acontece em toda a candidatura a presidente. Famílias param de se falar, pessoas ficam com raiva uma das outras. Como é que a gente vai pregar o evangelho se a gente está brigando por causa de um ser humano pecador e falho? As pessoas não sabem mais se posicionar e falar, eu creio nisso, se você não acredita, ok. Ah, vou tentar convencer alguém, não convencer, ok, fica o seu posicionamento. Não, a gente vai ter que brigar. E tem aqueles que falam assim, não, eu não brigo, mas vai com uma mágoa, sai do ambiente com uma mágoa, que olha até estranho para os outros. Qual é a nossa prioridade? Nossa prioridade não seria mostrar Deus através das nossas atitudes e pregar o evangelho? Se eu quebro meus relacionamentos, onde é que eu vou pregar esse evangelho? Olha uma coisa interessante. Toda vez que você orar para que você tenha uma vida tranquila, sabe quando você ora, Senhor, está um caos, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver esse problema, Senhor, eu não aguento mais. Não tem quando você ora isso? Todos já oraram isso, né? Quando você orar isso, sabe por que você tem que orar isso? Não é para Deus resolver teu problema. É por causa disso daqui, ó. Lá no finalzinho do 2. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Qual é a nossa preocupação quando nós oramos pelos governantes? Por que nós estamos orando? Para que cada vez mais a gente possa mostrar aqui em vida o que é ser uma pessoa, olha o finalzinho lá, piedosa e com dignidade. Eu quero mostrar para vocês o que é isso. A palavra piedosa ou piedade é a palavra que a gente tem aí. Acho que eu já até falei para vocês uma vez.
Eu não sei se vocês lembram, mas é uma palavra chamada eusébia. Refere-se à devoção a Deus, a adoração sublime ao Senhor. Olha só, os caras estão sendo perseguidos por Nero, que quer matar eles, e Paulo fala, a igreja precisa orar, pedindo paz ao Senhor. Por quê? Nós não somos daqueles que procuram um conflito. Vocês lembram na bem-aventurança? O conflito pode vir até a gente, mas nunca a gente que é o motivo do conflito. Vocês estão entendendo? É inevitável que vai vir perseguição, vai vir conflito, mas não foi a gente que causou. Ele veio até a gente. Então olha qual deve ser a oração do crente. Senhor, eu quero, como igreja, ter um estilo de vida pacífico. Nós não queremos estar metidos em brigas, em discussões que não são necessárias, que não vão levar à resolução e a conflito, que vão nos fazer pecar. Nós queremos uma vida pacífica. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida piedosa, para que a gente gaste nosso tempo e nossa energia adorando ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso ter aqui gente que gosta de política. E eu sei que tem muita gente que gosta aqui, mas não ora. Gosta do candidato, mas não lê a Bíblia. Gosta do fulano, mas está um caos espiritual, praticando imoralidade sexual, coisas ilícitas, e quer estar falando sobre o que não tem moral nenhuma para falar. Qual é a nossa prioridade? Honrar a Deus ou se envolver em debates e discussões que não devem? E aqui eu não estou dizendo que você não deve dizer o que está errado, que você não deve cobrar. Eu estou dizendo que você é um bem-aventurado, manso, pacificador. É isso que eu estou dizendo para você. Que você tem que ter equilíbrio e posicionamentos concretos, mas você não precisa agredir, brigar e parar de falar com alguém, porque o seu intuito é ter relacionamentos para pregar o Evangelho. E Deus pode salvar até os mais vios dos pecadores. Não é você que define onde o Evangelho vai chegar. Não é você que define quem Deus vai salvar. Não é você que fala, aquele não dá, esse aqui não dá. Nós temos que estar prontos para pregar o Evangelho para as pessoas mais difíceis possíveis, aquelas que mais discordam da gente, aquelas que não concordam em nada com a gente. Nós temos que estar prontos. É fácil pregar o Evangelho para quem concorda 100% com tudo que você diz. Mantenha os seus relacionamentos e entenda que pessoas podem pensar diferente de você. Seja pacificador, seja manso, mas não venda a sua verdade. Eu não estou falando para você ser um conformado. Entenda de política, entenda o que está acontecendo, tenha seu posicionamento concreto. Mas não esqueça que até pelo inimigo nós temos que estar pronto para orar, dar o que comer e dar o que beber. Isso é cristianismo. Isso é um cristianismo verdadeiro. Nós não podemos falar, eu não falo, com ciclano eu não falo. Se Deus quiser que você pregue o Evangelho, você vai pregar. Ou não vai? Até os confins. Da onde? O que é o confim da terra? É um lugar muito distante, onde você não quer ir, é aquele lugar que ninguém chega. Você está pronto para isso? Porque quando o Espírito desceu sobre os apóstolos, tornou eles testemunhas. O cara acha que ser testemunha, desceu o poder do céu e tornou eles testemunhas. O cara acha que é Kamehameha. É a capacidade de testemunhar, comunicar o Evangelho. Deus te deu um dom,
aonde você consegue entender o Evangelho e comunicar o Evangelho. E aí nós temos a famosa dinamite. Eu digo assim, você não é a bomba, você arma a bomba. E quem explode é o Espírito Santo. Então o meu poder é colocar lá, bum, deixei. Quem vai detonar ela é o Espírito Santo. Nós temos que colocar nossas prioridades no lugar. Volta para Timóteo. Para que tenhamos, versículo 2, uma vida tranquila e pacífica. Vocês já sabem o que é pacífico, né? Não é alguém que fica brigando com os outros. É alguém que resolve conflitos. Então, olha a preocupação da igreja. Paulo está dizendo, ei, parem de guardar mágoa, de ficar com raiva, parem com isso, orem ao Senhor. É os governantes que perseguem vocês, orem. Apresentam ao Senhor que é soberano, Ele guarda, Ele protege, Ele permite, Ele sabe o que faz. Peça para Ele que vocês tenham uma vida tranquila. Por que eu preciso ter uma vida tranquila e pacífica? Porque quando eu resolvo meus conflitos, isso é pacificação, resolver conflitos, não é fugir não, resolver conflitos. Quando eu resolvo meus conflitos, eu posso praticar o que nós chamamos de piedade. Sabe por que muita pessoa tem dificuldade de adorar a Deus, de ter vida com Deus? Porque ela não é pacificadora. A atenção dela vai estar voltada em situações mal resolvidas, em mágoas, amarguras, ou coisas que causam raiva e trauma nela. Quem é rancoroso, quem não perdoa, quem fica com mágoa, não poderá ser piedoso. Não poderá adorar a Deus de verdade. Paulo está falando, tirem isso do coração de vocês. O foco de vocês é ser bem-aventurados. O foco de vocês é se preocupar como é que está a vida de vocês comigo. Vocês têm noção o que é isso? A preocupação da igreja é o que Deus acha da gente. Além da vida com toda a piedade, ele fala sobre dignidade. Ou, em outras palavras, honestidade. Aponta para a dignidade e respeito, tanto no comportamento pessoal, quanto na reputação pública. Olha o que ele fala. Orem ao Senhor pelos governantes que perseguem vocês, para que vocês possam ter um estilo de vida pacífico, que resolve seus conflitos, para que vocês sejam piedosos e vocês tenham dignidade. É a reputação dos evangélicos. Sabe o que mais me assusta? O que mais me assusta é que eu vejo gente que tem coragem de discutir sobre política e não tem coragem de falar do evangelho para alguém. Isso me deixa chateado. Se você chegar no culto e perguntar o que é justificação, não sabe dizer, mas se for para defender um político, sabe, ainda defende errado. O que eu vejo de pessoas nessa época política com energia para postar, para caminhar, para andar. Quase todos os evangélicos à minha volta eu vi envolvido com isso, no sol quente. Vocês não conseguem acordar cedo para vir para o curso de membresia. Se marcar 3 cultos da semana, não, tá demais. Nunca vi compartilhar a live do YouTube como compartilha vídeo de político. Qual é a nossa prioridade? Me perguntaram, pastor, você não vai falar nada de política? Eu não vou falar nada, eu não vou dar atenção para isso. Vocês são adultos, vocês são cristãos, vocês conhecem a Bíblia. Vocês precisam saber aonde vocês estão se metendo. Qual é a nossa prioridade? Sabe qual é a nossa preocupação? Vida piedosa e vida digna. A tua vida é piedosa? Como é que está a tua vida espiritual com Deus?
A tua vida é digna? Como é que está a tua reputação? Essa é a real preocupação da igreja. A partir disso, então, a gente se posiciona, a gente diz o que está certo, a gente diz que está errado, mas nós somos equilibrados. Temos que estar pronto para falar, para ensinar, se não quiser. Mas você vai deixar de falar com quem? Com teu pai, com a tua mãe, com teu tio, com a tua tia, com teu amigo? Eu prefiro, se for para ter uma discussão, que ele discuta comigo porque eu preguei o evangelho para ele e falei que é pecador. Eu prefiro que ele pare de falar comigo por ter escutado o evangelho. Um belo dia, falei assim, eu vou assistir uns 10 debates dos anos de 94 para cá. Eu assisti um debate, eu fui assistindo os debates, o YouTube é bom por isso. É a mesma coisa. É igualzinho. Mas nós precisamos estar informados. Orando ao Senhor. E eu quero ser bem claro, Senhor, eu fiquei sabendo que estão querendo aprovar tal coisa. Senhor, eu estou sabendo que está desse jeito, tal situação. Senhor, nós confiamos em Ti. Pai, levanta pessoas. Nos dê capacidade para conscientizar pessoas. Nós precisamos apresentar a Deus o que está acontecendo. Mas para você entender isso, você tem que ser muito maduro. E deixar de ser um crianção imaturo que acha que política é igual torcer pro Flamengo. Não é. Não é. Eu tenho meus posicionamentos, tem coisa que eu não concordo de jeito nenhum, mas vocês nunca vão me ver parar de falar com alguém ou ficar magoado com alguém, porque a minha prioridade é estar pronto para falar de Cristo para qualquer pessoa, até o pior assassino. E eu preciso que vocês sejam essas pessoas. Eu preciso que a nossa igreja seja madura o suficiente para entender a importância da maturidade. Olha o versículo 3. Não, pastor, não concordo com isso aí não. É demais. Olha o versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Vocês viram aí? Todos leram? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí surge aquela grande questão, todos os homens serem salvos? Isso é que, se for todos os homens salvos da terra, não existe inferno. Né? Isso se chama universalismo. Todos os homens são todos os tipos de classes sociais, raças, localidades. Deus tem salvos em todos os lugares. E para Paulo, a indireta dele é, inclusive, no meio desses imperadores malignos. Tem gente que Deus vai converter lá. Vocês estão me entendendo? O nosso posicionamento é confiar completamente na soberania de Deus, porque para Deus não há barreiras. Quem Ele quiser salvar, mudar e transformar, Ele fará. Talvez você esteja tão infrutífero no seu evangelismo, talvez você esteja tão teológico, que nem é tanto, mas você acha que sei eu que estou estudando um tempão, tem muita coisa que eu nem sei ainda. Tem gente que sabe uma informação, ele já quer abrir um canal no YouTube e gravar vídeo. A gente precisa entender, tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Tu acha que o povo de Israel concordava com Deus fazendo eles serem cativos? Por um imperador pagão que adorava outros deuses, outras divindades, aquele povo era demais desobediente, merecia mesmo. Então muita coisa que tem acontecido
Deus sabe o que está fazendo. Nosso papel é continuar alimentando a verdade, vivendo a verdade, pregando o evangelho, se posicionando sim. Não é uma acomodação, temos que saber o que está acontecendo, porém, como é que está teu coração? Nossa guerra não é contra pessoas. Repete comigo, nossa guerra não é contra pessoas. Repete comigo, as pessoas a gente evangeliza. Você pode ficar de pé?